De hoje, Jesus e as grandes renúncias. Estamos passando mais um ano de dificuldades nesse planeta de turbulência, de aflições e de dor. O ano que está passando, ele serve para um momento de reflexão para todos vocês que se encontram aqui. Não é na reflexão, naquilo que vocês ganharam materialmente, não. Porque as questões materiais, para a justiça divina, ela é simplesmente secundária. Não tem importância nenhuma. Mas a maior importância que se tem é o próprio eu, a própria personalidade. Muitas vezes temos 11 meses para pensar e 1 mês para comemorar. Mas comemorar o que, afinal? Comemorar por quê? As aflições e os pensamentos negativos que o ser humano carrega dentro de si, pode ser que mude de ano, mas se não mudar de atitude, vai continuar a mesma pessoa, a mesma aflição e os mesmos pensamentos. Os espíritos que estão expiação em prova é interessante que eles criam várias maneiras de disfarçar que é um devedor da justiça divina. Acreditem vocês. Mas várias maneiras mesmo. Uma delas são as promessas que esses espíritos colocam sempre no final do ano. Olha, é tanta coisa, olha, é tanta simpatia, é tanta situação que os espíritos encarnados criam, que dá a impressão que agora vai, mas ficam, não vai para canto nenhum. Porque, na verdade, a maior mudança que o ser humano pode oferecer a si próprio é a mudança interior. Essa tem que ser trabalhada, essa tem que ser avaliada. E muitas vezes essas reflexões se perdem em verdadeiros labirintos de pensamentos de ódio e de rancor com relação ao seu próximo. A ceia de Jesus é completamente diferente da ceia de vocês que passou, que era a ceia de Natal. A de vocês tem a comida, a de vocês tem muitas vezes a bebida, a de vocês tem muitas vezes a confraternização e a troca de presente. A proposta do Cristo não é essa, de nenhuma forma. A proposta do Cristo, ela dura 12 meses e ela se chama amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. E muitas vezes se foge a essa realidade e não quer aceitar de nenhuma forma esse amor, nem essa mudança. Apenas existe uma palavra-chave que significa dezembro, nada mais do que isso. Dezembro é o mês da paz, é o mês do amor, é o mês das trocas de palavras por apenas 30 dias e 11 meses de revolta. Não diga isso. Como o ser humano ainda não compreendeu a mensagem do Cristo? Como o ser humano ainda não buscou essa mensagem e essa referência dentro de si mesmo? A cada ano que passa, muitas vezes reúne várias opiniões com relação ao ano que passou. 2013 foi péssimo para mim. 2013, olha, 2014 eu acho que vai ser melhor. Veja mesmo, o que foi ruim foi o ano, foi a pessoa que não mudou durante o ano. A grande questão é a questão da mudança, que o ser humano ainda ele não aceita. Por que existe sofrimento na Terra? Porque existem espíritos rebeldes sobre ela. Se esses espíritos tivessem resignação, obediência a Deus, não existiria sofrimento nesse planeta. A causa do sofrimento que existe na Terra, todos eles são questões econômicas, materiais. Então, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo no mês de dezembro, tem que ser realizado.
Porque se não for realizado, o meu Natal não é completo. Isso é material. Isso não é espiritual de uma forma. A primeira coisa que o Espírito encarnado ele tem que pedir, sabe qual é? Saúde. Entendeu? E alguns têm até um dizerzinho que diz: saúde e muito dinheiro no bolso. Imagine mesmo. Se em vidas passadas essa ciclazinha já causou tantos danos morais a muito espírito, que pediram como expiação e prova uma saúde, uma beleza e ao mesmo tempo a riqueza, não souberam administrar de nenhuma forma. A proposta de Jesus, quando ele se encontra com o jovem rico, ela é completamente diferenciada de tudo que a gente encontra em termos de felicidade. Imagine bem. O jovem chega para Jesus e diz para ele: Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Cumpre com os mandamentos. Honra o vosso pai e a vossa mãe. Eu cumpro com esses mandamentos desde o princípio. Ama o próximo como a ti mesmo. Eu cumpro com esses mandamentos. O que me falta mais ainda? Imagine que um jovem de pouco conhecimento e evolução espiritual iria colocar o Cristo sobre uma situação tão difícil como ele achava. Cumpridor dos seus mandamentos, cumpridores da sua educação dada pelos seus pais, não lhe restava nada. Simplesmente se encontrava ali com a comitiva de pessoas ilustres que se passavam ali e interrogavam ao Cristo. Jesus sabe da fraqueza de cada um de vós. Deus sabe e conhece todas as suas ovelhas. Imagine só. E ali estava aquele mancebo rico que tinha sua fraqueza, o apego aos bens materiais. Aquele apego que ele não largava de nenhuma forma. Sabia que o homem que se encontrava ali, chamado Jesus, era um homem todo de pureza e desprendimento material. Apenas no meio que se encontrava ali, a conversação que ele trocava era que iria surpreender o Messias. E o Messias iria ficar sem nenhuma resposta a lhe dar naquele exato momento. Ele foi surpreendido. Quando Cristo observou que na sua caravana existia ouro, existia prata, existia comida, e todos os seus apóstolos ali estavam famintos, e o jovem não teria oferecido absolutamente nada. Jesus conhecia perfeitamente o egoísmo que ele possuía dentro de si. Naquele exato momento, o Cristo diz: proposta de renúncia. Vende tudo que tem, dai aos pobres, e terás um tesouro no reino dos céus, e segue-me. Qual de nós aqui que estamos nesse salão, reunindo aqui mais de 200 pessoas, que iria seguir essa proposta? Era uma proposta de desafio, de desprendimento que ele colocava para aquele jovem. A caravana imediatamente fica pasma e observa que o jovem começa a se entristecer. Renunciar tudo que tem, dar toda a riqueza para seguir um homem apenas que tinha uma simples roupa dentro de si e tinha apenas uma percata de couro, mas segui-lo de forma nenhuma. Naquele exato momento, ele monta em seu cavalo e sai triste com a sua caravana. Era uma proposta de libertação. E a humanidade, na verdade, até hoje não aceita essa proposta. Sabe por quê? Porque as pessoas acham perfeitamente que elas só são felizes se elas tiverem de sobra para mostrar aos outros que tem, para mostrar às pessoas que possuem. Porque a questão nesse lado ela é tão séria que há pessoas, há ser humano, que ele só se sente feliz quando ele mostra o que ele conquistou aos outros. Isso é uma fraqueza. Isso é um estado doentio do ser humano. Então, se aquela pessoa compra uma roupa melhor do que a outra, ela tem que mostrar a outra que ela está por cima, que ela é superior e que aquela outra pessoa não tem condição de comprar aquela roupa. Olhe a pobreza espiritual. Olhe a proposta que o Cristo colocou para o jovem,
sendo exposta agora nos dias atuais de hoje. Há outras, porém, que têm o seu eletrodoméstico dos sonhos, deseja comprar. Imagine, que eu acho que acredito que a metade de vocês já passaram por isso aqui. Quando compra, eu vou chamar a vizinhança inteira para ver. Eu realizei o meu sonho. Olhe o que eu comprei. Está vendo? Comprei com meus esforços, comprei com meu dinheiro. Agora eu estou realizada. Isso não é uma maneira da gente humilhar as pessoas. É uma maneira da gente dizer, eu consegui e você não conseguiu de nenhuma forma. Existem tantas e tantas coisas em nossa volta que a gente acha que é tão importante para os outros e não significa nada, nada mesmo para si próprio. Porque aquilo que você desejava possuir, daqui a algumas semanas perdeu o gosto, perdeu o valor. Era apenas o ego interior que você estava alimentando aquele sonho para você poder dizer a alguém, eu consegui. Toda conquista material ela é passageira, ela não é eterna, ela se perde com o tempo. Daqui a pouco se observa o eletrodoméstico, o eletroeletrônico, que ali está presente, já não tem nenhuma graça em observá-lo. Já não suporta mais o som, porque a impaciência vem imediatamente. Todos os espíritos que foram criados por Deus, foi criado para as grandes conquistas espirituais. Não foi para as conquistas materiais de nenhuma forma. No entanto, as pessoas que têm em si a insegurança, essa insegurança, que transmite para as outras pessoas, eu tenho, é lamentável. Uma situação como essa. Porque vemos a história aqui perfeita de Zaqueu. Zaqueu, na época, ele era um cobrador de impostos. Olha, para se ter uma ideia de Zaqueu, da personalidade que ele tinha, da ambição que ele possuía, quando ele chegava numa determinada residência, se não tivesse nada, ele dizia, venda até sua filha, mas eu quero imposto. Você vai ter que pagar. Então, ele era uma pessoa realmente fria, ele era uma pessoa realmente dura, mas as pregações de Jesus em Jerusalém se espalhava por todas as partes. Há em Jerusalém um homem que fala sobre discernimento e que não tem absolutamente nada a oferecer em termos de riqueza. Mas as pessoas que se encontram com esse homem, na verdade, elas mudam a sua personalidade. E muitos abandonaram riqueza para seguir a paz que esse homem transmite a todos que se encontram ali. Naquele exato momento, Zaqueu recebe essa notícia, que Jesus se encontrava em Jerusalém. Uma multidão de povos o acompanhava para onde ele ia, e como ele era de uma baixa estatura, ele olhava para um lado, olhava para o outro, e ele dizia, ele tem que perceber que eu estou presente. E Jesus sabia que ele estava presente. E sabia perfeitamente do que ele estava precisando, de um conforto espiritual. Porque materialmente Zaqueu não precisava de nada. Ele tinha tudo o que ele queria. Ele tinha as suas ovelhas, ele tinha a sua melhor casa, ele tinha suas joias, tinha seu ouro, ele tinha tudo. Mas ele não tinha paz interior. Porque tudo aquilo em termos de corrupção, de desvio de imposto que ele praticava para com os outros, ele sentia um verdadeiro tormento dentro de si. Ele queria uma palavra de conforto que tirasse dele o peso da consciência, de tirar das pessoas daquilo que as pessoas não possuíam de forma nenhuma. Naquele exato momento, Jesus avista ele em cima de uma árvore. E ele se sente surpreso. Quando Cristo olha para Zaqueu, quase que ele desaba lá de cima. De tanta alegria só em olhar para aquele homem. O homem chamado Jesus se aproxima dele com bastante calma, seriedade, e diz para ele, hoje eu irei dormir na tua casa, Zaqueu. Veja que proposta belíssima. Naquele momento ali, Zaqueu não acreditou no que estava ouvindo naquele exato momento. Zaqueu ficou surpreso. Dormir na minha casa?
Imediatamente, aqueles que se encontravam em volta diziam: como é que ele se chama Jesus e vai dormir na casa de um cobrador de imposto? Cobrador de imposto naquela época era mal visto. Em todos os cantos, né? E até hoje, né? São mal vistos também. Então, Zaqueu sabia do conforto que o Cristo poderia naquele momento lhe dar. Vai para a casa de Zaqueu. Nessa palestra, os Espíritos contam que Jesus falava do desprendimento e do sofrimento dos nossos irmãos que não tinham do que viver. Nessa palestra que dura meia hora antes do jantar ser servido, a consciência de Zaqueu começa naquele exato momento a aflorar várias e várias ideias positivas. Afinal, você está diante de um Espírito Celeste. E quando você está diante de um Espírito como Jesus, alguma coisa na sua vida tem que mudar. Alguma coisa na sua vida tem que tomar outro rumo. Não é possível que você continue na mesma direção. Termina o jantar. Zaqueu observa que toda aquela riqueza em volta dele não lhe trazia nenhuma felicidade. Imagine vocês. Nenhuma felicidade mesmo. Mas apenas meia hora com Jesus, a paz interior me envolvia. Então ele olha e diz: Senhor, eu vou doar todos os meus bens aos pobres, a todos aqueles que eu causei danos. Veja que renúncia impressionante desse homem. Se Jesus não visitasse a casa de Zaqueu, será que Zaqueu teria essa proposta a dar? Então essas grandes renúncias colocadas pelo Espírito, chamado Jesus, era atendida por Zaqueu naquele exato momento. E ele começa a refletir nas pessoas que ele tinha tomado as ovelhas, os bodes, as casas, que mandava vender suas filhas. Ele fazia uma reflexão geral. Dentro de Jerusalém chega a grande notícia. Zaqueu doou tudo o que tinha, aquelas pessoas que ele tinha explorado anos e anos e anos, e passa justamente a pedir esmola para sobreviver, mas estava de consciência consigo próprio, de um dever cumprido. Ora, se nós formos citar na Bíblia as partes que nós observamos das grandes renúncias de espíritos que encontraram Jesus, a gente teria nesse exato momento agora que refletir sobre isso. Quantas e quantas pessoas não passou o ano 2013 desempregados? Quantas e quantas mulheres não perderam o seu marido? Quantos e quantos filhos não foram rebeldes para com seus pais? Mas nada está perdido. Se pode perder tudo na vida, mas nunca perca a fé em Deus. Nunca perca a fé no Cristo de nenhuma forma. Porque Ele é o sustentáculo de todo sofredor. Quando Ele dizia: vinde a mim todos vós, que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Veja que proposta. Mas o que é que muitas vezes a humanidade pensa? Eu só sou feliz se eu tiver o que mostrar aos outros, em termos de condições materiais. E, no entanto, cada ano que passa, mais suicídio acontece na classe média alta do que na classe pobre. Imaginem vocês. Porque o grande problema do mundo não está nas questões materiais, não. A humanidade está completamente enganada. A grande questão do mundo está na transformação do próprio ser humano. Ele saber se comportar dentro de si mesmo e observar que aquilo que ele tem é o necessário para a sua sobrevivência. Mas muitas pessoas não pensam desse modo, não. De jeito nenhum. Elas pensam em obter, sem medir as consequências do que vai acontecer com as outras pessoas. E o que a gente observa, muitas vezes, todas as riquezas possuídas nesse planeta, ela vem acompanhada de grandes provas, de grandes expiações, que muitas vezes o espírito que está vivendo o drama da miséria, ele não compreende essa situação, e ele diz: ah, se eu fosse rico e ajudar os pobres como eu, será que ele ia fazer isso?
Será que ele iria ter esse comportamento dessa forma? Será que ele iria pensar dessa maneira? Se Zaqueu, pessoal, deu tudo o que tinha para seguir ao Cristo, então será que para seguir ao Cristo eu vou ter que trazer tudo de material para mim? De forma nenhuma. Observe os santos da própria Igreja Católica, né? Francisco de Assis, um exemplo bem claro de renúncia de tudo que possuía para seguir ao Cristo e obteve a felicidade interior. Enquanto isso, o que acontece? A humanidade contando os centavos e massacrando cada vez mais aqueles que estão no último degrau. Porque sabe perfeitamente que cada vez que explorar a riqueza, cada vez que explorar a pobreza, cada vez que existir pessoas pobres, existirá ricos orgulhosos para explorar toda uma pobreza, para tirar dessa pobreza tudo que essa pobreza tem, sem medir as consequências das futuras gerações que ali estão. É o que a gente encontra muitas vezes no sistema econômico mundial. O sistema econômico mundial, ele não é uma proposta de Jesus, não, pessoal, de nenhuma forma. É uma proposta apenas de um grupo de pessoas que se beneficiam da miséria de milhões de pessoas, que tira a lata de leite de milhões de crianças e que faz com que milhões de crianças morram de desnutrição por ano para obter apenas o quê? Um mínimo valor na bolsa de valores. Imaginem vocês. Um valor apenas por ano de 5%, quando chega, por ano. Em troca desses 5%, muitos ricos faz com que muitas crianças no Nordeste morram de fome. Morra na seca. Mas que riqueza é esta? Será que esta riqueza que está sendo propagada no sistema econômico, ele é justo? De nenhuma forma. Tenha certeza que muitos milionários terão dinheiro, mas não terão a felicidade. Não terão a felicidade porque toda a riqueza obtida em troca de miséria, de sacrifícios humanos, não traz felicidade para ninguém. Tenha certeza disso. E quando a gente observa crianças nessa região nordeste, onde nós estamos aqui presentes, mas com fé em Maria Santíssima, com fé em Jesus, mesmo passando todas as dificuldades materiais, mas não abandonando de nenhuma forma os ensinamentos do Cristo. Crianças descalças, crianças se alimentando de mandacaru, crianças tomando águas de barreiros, cheia de micro-organismos, enquanto a riqueza mundial é intocável. Enquanto a riqueza mundial está distribuindo seus próprios bens, mas para quem? Para apenas 10% de ricos mundiais e 90% de pobres escravos de um sistema econômico? Será que isso é justo? De nenhuma forma. A proposta de Jesus era: não deveis servir a dois senhores. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Quando a gente observa muitas riquezas estáveis, onde está lá o rico que se favoreceu do pobre, mas que, no entanto, a sua conta mensal, em termos de dívidas e perturbações espirituais, são imensas. Às vezes é rico, mas tem um filho viciado em droga. Às vezes é rico e se tem uma doença que o dinheiro não pode curar. E aí, será que isto é felicidade? De nenhuma forma. A riqueza tem levado muitos espíritos a regiões umbralescas, por questões de sexualidade, por questões de apego, por questões de suicídio. A proposta do Cristo é outra completamente diferente. A proposta do Cristo é o amor, que a humanidade ainda não compreendeu este amor. O amor sem interesse, o amor sem tirar proveito de qualquer situação em que o ser humano se encontra. Ora, vamos fazer lembranças aqui da nossa querida Maria Madalena. Mas quem era Maria Madalena? Era um espírito que simplesmente se servia como prostituta
a vários impérios da época, que estava ali subjugada simplesmente pelo dinheiro e pela beleza que possuía, mas que não era feliz, não se preenchia dentro de si uma felicidade interior, mas que ouviu dentro dos reinados os reis comentando sobre um homem simples, humilde, que estava pregando desprendimento material. Era um homem que Maria não conhecia. Ela conhecia todos os homens, mas esse ela não conhecia. Ela conhecia os homens dos olhares, das seduções. Ela conhecia os homens que a convidava para os bacanais. Mas esse era um homem diferenciado. De todos eles, motivou nessa mulher o interesse de conhecer esse homem. Quem é este homem? Diferenciado de todos que eu já ouvi falar. Porque Maria Madalena, ela era tão obsediada sexualmente. Quando se falava de determinado homem que tinha poder, ela estava perto, para se aproveitar do poder que ele tinha. No entanto, ela escuta que tem um homem que diz que ele é filho de Deus. Sendo filho de Deus, ele é um homem poderoso, que estava curando paralíticos, cegos, aleijados. Ela começa a se impressionar com a qualidade que estão descrevendo aquele homem, com a pureza que estão descrevendo ele. Ela procura, no exato momento, este homem, para poder conversar com ele, para poder dialogar com ele, onde os homens não teriam nenhum diálogo com aquela prostituta, simplesmente se aproveitava sexualmente dela, pagava pelo serviço que ela oferecia e mandava ela embora. Esta é uma proposta diferenciada. Se encontrava com Jesus de Nazaré. Naquele exato momento, ela conhecia um espírito de voz mansa, muito calmo, que falava com as pessoas com um olhar de simplicidade enorme, que tinha uma média de 1,80 m. Era bastante bem desenhado o seu corpo, mas as suas mãos eram feitas seda ao falar naquele exato momento. Se encontra com Maria. A primeira palavra que ele diz é: Maria. Como é que ele conhece o meu nome? Como é que Deus conhece todas as suas ovelhas? Jesus já falava sobre isso. E naquele exato momento, Cristo verifica-se que existem ali várias entidades espirituais que a perturbavam, que a seduzia e que levava à prostituição. Naquele momento exato, Jesus pede para que aquelas entidades se afastem e dizia para ela: eu expulso 7, mas se você não se moralizar, volta mais 7. Ela torna-se seguidora de Jesus. Imagina, com a sua beleza surpreendente dentro de Jerusalém. Uma das partes de humildade dessa mulher e de reconhecimento é quando acontece a lavagem dos pés de Jesus, quando vai ungir a cabeça de Jesus. Isso era costume na época, no final da tarde, principalmente pelo apostolado que ali se encontrava. E Maria sempre seguia e observava o que estava se passando naquele exato momento ali. E verifica que chegou o final da tarde, os apóstolos cansados, observa-se que ele não vai lavar os pés de Jesus. E ela pega um vaso de barro, coloca água e os apóstolos ficam surpreendidos. Era uma prostituta que estava ali, para eles ainda. Para Jesus era uma nova alma. Para Jesus era uma nova mulher que se encontrava ali. Era uma representação feminina dentro do seu apostolado. Naquele momento, ela lava os seus pés com bastante carinho, bastante respeito, não olhando diretamente para ele, mas olhando para o serviço que ela teria que fazer. E naquele momento Jesus cobra dos apóstolos e diz para ele: esta mulher está lavando os meus pés e ungindo a minha cabeça. É surpreendido imediatamente todos que se encontravam ali. A grande preocupação de Maria, porque tinha o ritual de lavar os pés e ao mesmo tempo o ritual de enxugá-lo. O lugar onde se encontrava
era um lugar pobre, humilde. Ela de repente lava os pés dele e vai procurar uma toalha, um pedaço de pano, qualquer coisa. E naquele momento não encontra nada. Veja a humildade dessa mulher e a sua transformação. Seus cabelos que chegavam pela cintura, de cor de preto, uma mulata muito bonita na época. Naquele exato momento, ela desfaz do penteado e joga os seus cabelos sobre os pés de Jesus. Olhe, isso era raríssimo a mulher fazer. Na época, era praticamente impossível, devido ao costume religioso e a pressão social que existia sobre a mulher. E naquele momento ela desafiou a todos que estavam ali, inclusive os apóstolos, que não tomaram nenhuma decisão. E ela joga os cabelos sobre os pés de Jesus e começa a enxugar os seus pés com os seus cabelos. Isso se chama humildade. Se chama humildade, a humanidade ainda não alcançou Jesus e ainda não alcançou Maria Madalena ainda, na sua humanidade interior. Naquele exato momento, ela se despede de Jesus e vai dormir. Imagine que passagem belíssima do Evangelho. O Natal com Jesus, o novo ano com Jesus, que vocês vão ter, que seja um novo ano de renovação interior de cada um de vocês que se encontra aqui. Porque Jesus estará presente na humanidade, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos vocês.